Oi pessoal, tudo bem com vocês? O nosso conteúdo de hoje é adição e subtração envolvendo radicais, ok? Bom trabalho a todos! Então pessoal, antes de entrarmos para adição e subtração com radicais mesmo, nós precisamos ver algumas coisas bem importantes, que são os radicais semelhantes. Para a gente poder adicionar ou subtrair, nós precisamos ter radicais semelhantes para isso, tá? Para eles serem semelhantes, então, eles precisam ter o mesmo índice, no caso aqui, raiz quadrada, e o mesmo radicando, carinha de dentro precisa ser igual. Se não tiver, se eles não estiverem exatamente iguais, eu não consigo juntar. É a mesma coisa que, por exemplo, se eu tiver lá A mais B, eu não tenho o que fazer, eu continuo tendo A mais B. Agora, se eu tiver A mais A, eu posso juntar isso aí que para mim dá 2A. Então, nós podemos imaginar como se fossem letras. Quando a gente tem letras iguais, letras semelhantes, a gente tem como juntá-las. Se a gente não tem as letras iguais, não tem como juntar. E para serem, então, termos semelhantes, radicais semelhantes, eles precisam ter essas duas características ao mesmo tempo, não é uma ou outra, as duas ao mesmo tempo. Precisa, então, ter o mesmo índice, quadrado, aqui, por exemplo, aqui é cubo, raiz cúbica, né? E precisa ter o mesmo radicando, raiz de 10, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, aqui, ó. As carinhas de dentro tem que ser exatamente iguais e o pequenininho aqui também precisa ser igual, o índice precisa ser igual. Então, isso é muito importante, é a primeira coisa que eu preciso saber. Se eu não tenho esses radicais semelhantes, eles precisam ser transformados. Em algumas situações é possível reduzir, em outras não. Então, tudo vai ter que ser analisado ao longo do processo do cálculo, ok? Então, pessoal, entrando agora para adição e subtração envolvendo os radicais. Como nós vimos anteriormente, primeira coisa que a gente precisa analisar se nossas expressões, nossos radicais são semelhantes. Aqui, raiz quadrada, o índice está ok, o radicando também está ok. O que a gente faz agora? Agora eu só vou trabalhar com os carinhas de fora. 3 menos 5, e vou manter fixo esse meu radical. Então, é a mesma situação da época que a gente calculava com letras. Por exemplo, a mesma coisa se eu tivesse 3A, deixa eu virar um pouco aqui a câmera, 3A menos 5A. É a mesma coisa, o fixo era o A e eu apenas trabalhava com esses números da frente. É a mesma coisa que eu faço agora, tá? Então, voltando aqui, o que é 3 menos 5? Menos 2, raiz de 2. Permanece a raiz do jeito que está. Está pronto o meu cálculo. Eu não sou obrigada a fazer essa parte aqui entre parênteses, eu posso perfeitamente fazer mentalmente essa parte. Mas é uma forma de reescrever essa expressão aqui. Porque se eu for fazer a distributiva aqui de novo, 3 vezes raiz de 2, a gente vai ver um pouco mais para frente as multiplicações, fica 3 raiz de 2. Menos 5 vezes raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Então, só é a forma de reescrever essa expressão. Nosso próximo exemplo, primeira coisa, eu vou analisar meu índice, ok, confere, igual. Meu radicando está ok também. Então, eu vou trabalhar com os carinhas da frente. Quem é o carinha aqui na frente quando não tem? Mesma coisa nas letras. Quando eu não tenho um número na frente, esse meu número é o 1. O 1 não precisa aparecer aqui, mas ele está, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui em cima. Se eu não tenho nada aqui na frente, é porque é 1 raiz de 3. Ele não precisa aparecer, mas nessa hora é muito importante para eu não esquecer dele. Então, eu posso fazer mentalmente 3 mais 1, 4, raiz quinta de 3. Pronto, terminou meu cálculo aí. Agora, uma expressão maior. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, todas as raízes conferem, todas elas são semelhantes, tá? Então,
Vou trabalhar com os caras da frente. 10 mais 5 é 15, 15 mais 2 é 17, e 17 menos 11 é igual a 6. Então, a minha resposta aqui é 6 raiz de 5. Ó, minha raiz fica fixa ali, então, só vou trabalhar com os carinhas da frente. Agora, observem esse meu último exemplo ali. Eu tenho raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2. Eu tenho esses dois carinhas são semelhantes, esse com esse cara aqui. Esse aqui não é semelhante a eles, então esse aqui eu vou reescrever depois, eu não tenho o que fazer com ele. Mas eu posso trabalhar com esses dois aqui, que seria 3 menos, de novo aqui, quando não tem é 1, menos 1, raiz de 2, mais 2, raiz de 3. Calculando aqui, 3 menos 1 é 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 3. Termina dessa forma, gente, eu não tenho como juntar esse meu cálculo ali, porque os nossos termos não são semelhantes. Eu até tenho o índice igual aqui, ó, mas o meu radicando não é semelhante. E para serem termos semelhantes, os dois precisam ser exatamente, terem tanto índice quanto radicando precisam estar iguais. Ok, pessoal? Mais um caso aqui, onde eu não tenho todos os termos semelhantes, tá? Então, eu vou analisar quais deles são semelhantes. Eu sei que o meu 6 raiz de 5 é semelhante com ou menos 5 raiz de 5. E sei também que o meu menos 2 raiz de 7 é semelhante com o mais 3 raiz de 7. Então, eu vou trabalhar com esses carinhas separadamente, tá? Então, primeiramente aqui, deixa eu ajeitar aqui, 6 menos 5, raiz de 5, tá? Mais, daqui, menos 2, mais 3, raiz de 7, tá, pessoal? Então, aqui, 6 menos 5, igual a 1, eu vou deixar aqui, depois a gente tira essa parte. 1 raiz de 5, mais. E aqui, menos 2 mais 3 é mais 1 também, raiz de 7, tá? Então, 1 raiz de 5, mais com mais 1 raiz de 7, ou seja, isso é igual a raiz de 5 mais raiz de 7. Ok, pessoal? Então, cálculo dessa expressão, quando nós temos mais de um termo que, no caso, temos mais de 2 termos ou 3 termos que não são semelhantes. E assim vocês vão separar toda vez que vocês tiverem termos que não são semelhantes para ver o que dá para juntar com o que, ok? Agora, pessoal, observem esse próximo exemplo. Raiz de 50 mais raiz de 18. Para começar, eles são semelhantes? Eles possuem o mesmo radicando? Não. Eles possuem o mesmo índice? Sim. O índice é o mesmo, mas o radicando não. Eu não posso simplesmente pegar, isso aqui vai dar raiz de 68. Não, gente, não é permitido fazer isso. O que eu vou fazer, então? Eu vou decompor esses meus números e tentar transformar em raízes semelhantes, tá? Então, vamos decompor esse 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1, tá? Então, isso é a mesma coisa aqui. 5 ao quadrado vezes 2. Mais o 18. Por 2, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. De novo, grupos de 2. 3 ao quadrado vezes 2. Qual é a parte que eu posso tirar? Todos esses que estão ao quadrado, tá? Esse carinha e esse carinha podem ser retirados, ficando 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Observem agora as minhas raízes. Elas agora não estão semelhantes? Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, agora eu posso encerrar esse cálculo e fazer a soma dos carinhas da frente. 5 mais 3 igual a 8 raiz de 2, ou seja, meu resultado é
8 raiz de 2, ok? Agora acompanham esse exemplo, envolvendo números, letras, enfim. Começar, meu índice é exatamente igual, mas o que está dentro da raiz não está, o radicando ele não está igual. Então, eu preciso tentar decompor isso e transformá-los em, ver se eu consigo ficar com radicandos iguais para daí poder calcular, ok? Então, fazendo a decomposição, que eu não vou fazer o passo a passo agora, tá? Eu sei que 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Eu preciso de grupos de 3, a gente já viu isso, tá? Porque meu índice é 3. Então, 5 ao cubo aqui. Se eu preciso de grupos de 3, eu vou separar esse carinha aqui, que é x na quarta. Então, fica x ao cubo vezes x, porque o que me interessa é o x ao cubo ali. E tudo isso vezes y aqui, que permanece como está. Menos raiz cúbica de... O 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, tá? Faço a mesma coisa com x vezes x e mantenho o y do jeito que está. Mais, próximo é raiz de 8, tá? Raiz cúbica de 8. Então, 3 aqui. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que... desculpa, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, faço a mesma coisa com x e mantenho o y ali. Agora, o que que eu posso tirar de todos eles, tá? Aqui, 5, o x também, e o resto permanece dentro da raiz. Raiz cúbica de xy, ok? Menos, o que que eu posso tirar daqui? 3, o x também, desculpa aqui, raiz cúbica de xy. E mais, aqui também eu posso tirar o 2, o x, raiz cúbica de xy. Vamos analisar agora nossas raízes. Todas são ao cubo, tá? E todas possuem o mesmo radicando, xy, xy, xy. Então, agora eu posso aplicar a regra, eu posso somar os termos da frente, que ficaria, fazer bem passo a passo, 5x menos 3x mais 2x, raiz cúbica de xy. Mantenho ele uma vez, tá? Agora, eu vou juntar. 5x menos 3x é 2x. 2x mais 2x é igual a 4x, raiz cúbica de xy. E termina dessa forma, então, a adição dessa expressão envolvendo letras e números, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele ajude vocês na hora de fazer as tarefas de vocês, ok?